Boa tarde, meus queridos ouvintes. Aquele abraço acolhedor para você que está em sintonia na Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. E como é maravilhoso estar aqui na sua companhia. Hoje, meus irmãos, é 10 de dezembro de 2022 e já está no ar o programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Já quero agradecer pela participação e que você possa aprender e tirar suas dúvidas. Isso nos deixa assim muito felizes. O programa sábado passado, falando sobre Irmã Dulce, foi simplesmente maravilhoso. Todo mundo adorou e você pode estar aí mandando para nós sugestões de tema para próximos programas. O que você quer aprender, como eu falei, sempre falo aqui, tirar suas dúvidas. Às vezes um assunto que você quer se aprofundar na Igreja Católica, você pode fazer isso aqui. Mande suas sugestões e nós estaremos com todo carinho atendendo ao seu pedido. Hoje, meus irmãos, nós temos como tema a minha igreja. Que a gente possa estar zelando aí pela igreja de Cristo, né? E sermos verdadeiros seguidores da palavra de Deus, né, meus irmãos? Entremos em comunhão com Deus, rezando a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, tá chegando aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema a minha igreja. Como base para o programa de hoje, textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino e o Catecismo da Igreja Católica. Meus amados irmãos e ouvintes, nós estamos na segunda semana do tempo do Advento e amanhã, domingo, será o terceiro domingo do tempo do Advento, o domingo da alegria, tempo para que nós possamos refletir sobre a primeira vinda de Jesus e aguardar e louvar e bendizer o nosso Deus pela segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste mês de dezembro, celebramos alguns santos de grande importância para a nossa igreja, né? Ontem celebramos São João Diego e também já celebramos no início deste ano São Francisco Xavier e Santo Ambrósio, dia 7, além da festa da Imaculada Conceição, neste último dia 8 de dezembro, festividades importantes para nós cristãos, né? Celebrar o dogma da Imaculada Conceição, um dia santo, um dia de festa e guarda, como manda a Igreja. Então, meus amados irmãos, o que nos fala o Catecismo da Igreja Católica sobre a Igreja? No seu parágrafo 830, tem como tema: a Igreja é católica. Que quer dizer católico? Então, a palavra católico significa universal, no sentido de segundo a totalidade ou segundo a integralidade. A Igreja é católica em duplo sentido. Ela é católica porque nela Cristo está presente, onde está Cristo Jesus está a Igreja Católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo, unido à sua cabeça, o que implica que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação que ele quis: confissão de fé correta e completa, vida sacramental integral
e ministério ordenado na sucessão apostólica. Neste sentido fundamental, a Igreja era católica no dia de Pentecostes e o será sempre até o dia da parousia, ou seja, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Igreja nasceu católica, universal. No parágrafo 831, ela é católica porque é enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano. Todos os homens são chamados a pertencer ao novo povo de Deus. Por isso, este povo, permanecendo uno e único, deve estender-se a todo o mundo e por todos os tempos, para que se cumpra o desígnio da vontade de Deus, que no início formou uma só natureza humana e finalmente decretou congregar seus filhos que estavam dispersos. Este caráter de universalidade que marca o povo de Deus é um dom do próprio Senhor, pelo qual a Igreja Católica, de maneira eficaz e perpétua, tende a recapitular toda a humanidade, com todos seus bens sob Cristo cabeça, na unidade do seu Espírito. 832. Cada igreja particular é católica. Esta Igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis que, unidas a seus pastores, são também elas, no Novo Testamento, chamadas igrejas. Nelas, os fiéis são reunidos pela pregação do Evangelho de Cristo. Nelas se celebra o mistério da ceia do Senhor. Nessas comunidades, embora muitas vezes pequenas e pobres, ou vivendo na dispersão, está presente Cristo, por cuja virtude se constitui a Igreja una, santa, católica e apostólica. Parágrafo 833. Entende-se por igreja particular o que é, em primeiro lugar, a diocese ou a equiparquia, uma comunidade de fiéis cristãos em comunhão na fé e nos sacramentos, com seu bispo ordenado na sucessão apostólica. Essas igrejas particulares são formadas à imagem da Igreja Universal. É nelas e a partir delas que existe a Igreja Católica una e única. 834. As igrejas particulares não são plenamente católicas pela comunhão com uma delas, a Igreja de Roma, que preside a caridade, pois com esta Igreja, em razão de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar cada igreja, isto é, os fiéis de toda parte. Com efeito, desde a descida a nós do Verbo encarnado, todas as igrejas são cristãs de toda parte. Consideram e continuam considerando a grande igreja que está aqui em Roma como única base e fundamento, visto que, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Então, meus amados irmãos, cada igreja, ou seja, cada diocese é a Igreja Católica e porque permanece unida com a Igreja de Roma. Então, os mesmos fundamentos, as mesmas bases, o que se celebra na Diocese de Iguatu se celebra em Roma, se celebra na Guatemala, se celebra em todos os países, em toda a Diocese, né? Então, a Igreja é universal e única enquanto permanece unida com o Bispo de Roma. Então, como a Igreja gloriosa é consumação do plano de Deus,
para a humanidade nada mais importante do que conhecê-la, amá-la e servi-la com todas as nossas forças, que foi o que cada santo da nossa igreja fez desde o seu nascimento até a sua morte. Amar a igreja e assim tantos pastores que deram a vida pela igreja e tantos sacerdotes que, embora não subam ao altar, não sejam declarados santos pela a nossa igreja, mas que viveram a santidade no seu ministério. Com essas palavras, Jesus se dirigiu a Pedro ao confiar-lhe o mandato de governar a sua igreja, deixando claro que a igreja é propriedade dele. Na verdade, a igreja é, por desejo de Deus, o próprio corpo do Senhor. Ele a quis como o seu corpo místico, constituído como o sacramento universal da salvação da humanidade. Lomigêncio, parágrafo 48. Isto é, o meio escolhido por Deus para salvar a todos. Ela é o prolongamento da encarnação de Jesus no meio dos homens, para formar nele a grande família dos filhos de Deus. A Igreja é a trajetória do Cristo através dos séculos, como disse Denis Borgeri. Ou ainda, a Igreja é o corpo do Senhor e o ostensório o seu coração, como disse Maurice Zundel. Bossuet preferiu dizer que a Igreja é Jesus Cristo derramado e comungado a toda a terra, derramado e comunicado a toda a terra. Tudo pode ser resumido na palavra de um grande padre do primeiro século, Santo Inácio de Antioquia, ao dizer que onde está o Cristo Jesus está a Igreja Católica. O pecado desde a origem dispersou a humanidade, quebrou a unidade e a comunhão dos homens com Deus, rompeu o belo plano de amor que o paraíso terrestre nos mostra. Deus Pai nos criou para si, para que fôssemos a sua família, destinados a participar da sua comunhão íntima e desfrutar sua vida bem-aventurada. O pecado, a mais triste realidade, rompeu esse belo plano de amor e dispersou os filhos de Deus, dilacerou a sua família e feriu o próprio Deus. Por Jesus e pela Igreja, o Pai quis então refazer sua obra e trazer de volta os seus filhos para a sua comunhão. É nesse sentido que o Catecismo da Igreja Católica afirma que a convocação da Igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 761. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui a palavra de Santo Inácio de Antioquia, que vai dizer: onde está o Cristo Jesus, está a Igreja Católica, ou seja, em toda a sua totalidade, na igreja particular, na paróquia, na diocese, em Roma, está o corpo de Cristo, na hóstia consagrada, ou seja, no sacramento da comunhão. O catecismo, já no seu início, nos ensina esta grande verdade. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Ele, eis porque, desde sempre e em todo lugar, está perto do homem, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, a Igreja. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1. Esse primeiro parágrafo do Catecismo contém, em síntese, a história da salvação. Deus criou a humanidade como a sua família,
mas o pecado dispersou seus filhos, e agora Deus os reúne novamente pela Igreja, o próprio corpo de Jesus, enviado aos homens. É nesse contexto que sobressai toda a realidade e a importância da Igreja, a família de Deus. E o catecismo ainda, no primeiro parágrafo, explica como Deus refaz a sua família. Faz isto através do Filho que enviou como Redentor e Salvador. Quando os tempos se cumpriram, nele e por ele, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros da sua vida bem-aventurada. Catecismo, parágrafo 9. É preciso analisar essas palavras com muita atenção. É pelo Filho que o Pai refaz a comunhão da humanidade consigo. O Filho se faz a Igreja, corpo místico de Cristo. Pelo batismo entramos nesse corpo e pelo Espírito Santo nos tornamos filhos adotivos e, como consequência, herdeiros de novo da vida bem-aventurada de Deus, que o pecado havia cancelado. Assim voltaremos ao paraíso. Esta é a gloriosa história da nossa salvação, que se completará pela Igreja quando ela estiver plenamente glorificada em Deus. É por isso que Santo Agostinho dizia que a Igreja é o mundo reconciliado. Como a Igreja gloriosa é a consumação do plano de Deus para a humanidade, nada mais importante do que conhecê-la, amá-la e servi-la com todas as suas forças. Então, meus amados irmãos, assim como Deus em Abraão quis e escolheu um povo para si, o povo judeu, em Jesus Cristo, Deus também faz esta reconciliação da humanidade, escolhendo o novo povo, a Igreja, o novo povo de Deus, ou seja, da origem judaica, da raiz de Jessé, da origem de Davi. Deus nos envia o seu Filho único, Jesus, para nos reconciliar com Ele. Então, Jesus é a cabeça da igreja, e onde está Jesus, está a igreja. Ela é a esposa de Cristo, que ele ama com um amor eterno. Por ela sofreu a paixão e derramou o seu sangue. Ele a ama como um esposo apaixonado. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo, para apresentá-la a si mesmo, toda glorificada, sem mácula, sem mancha, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículos de 25 a 27. Essas palavras de São Paulo diz muito sobre a igreja, sobre a vontade de Deus, sobre a vontade de Jesus para a sua igreja, para nós, povo de Deus, enquanto igreja. É por isso que São Paulo, ao falar sobre o matrimônio aos Efésios, diz que é grande esse mistério, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. A vida cotidiana do casamento nos ajuda a compreender melhor o amor de Cristo para com a sua esposa, a igreja, e vice-versa. São Paulo, que entendeu profundamente essa maravilha, exortou os maridos a amarem as suas esposas como a seu próprio corpo. Efésios 5, 28. Com isto, quer dizer também que a igreja é o próprio corpo de Cristo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quem ama a igreja, ama a Cristo. É a mesma realidade. E como São Paulo compreendia essa realidade espiritual, amados irmãos. Então, meus amados irmãos, São Paulo, mais do que nenhum outro apóstolo, compreendia muito bem esta realidade. Então, é ilógico dizer que todas as religiões são equivalentes entre si. Temos de respeitar a crença de cada pessoa. A liberdade religiosa é algo fundamental,
mas não é verdade que todas as religiões e igrejas são igualmente válidas. As muitas religiões ou seitas foram fundadas por simples mortais e não por Deus. Por isso, não se pode dizer que todas as religiões são boas e que basta ser religioso e seguir qualquer uma delas. Se isso fosse verdade, Jesus não precisaria ter vindo a este mundo, fundar a sua igreja e morrer numa cruz. Bastava deixar os homens continuarem no paganismo ou se salvarem em outras religiões. Assim não seria necessário todo o esforço de evangelização em todo o mundo, com milhares de mártires e missionários. Então, meus amados irmãos, e como a igreja tem se esforçado para pregar o evangelho, nós sabemos que, infelizmente, o comunismo entrou na igreja por meio da teologia da libertação, mas ainda há santos pastores, como na Guatemala, o bispo que foi preso, pelo ditador Daniel Ortega, vários sacerdotes, como em tantos outros lugares, a igreja perseguida por falar a verdade, até mesmo dentro da igreja a perseguição, como aconteceu com São Padre Pio, ainda acontece com bons padres, bispos, que repreende que os sacerdotes por pregarem a verdade do Evangelho na sua integralidade. Então, meus amados irmãos, é ilógico dizer que todas as religiões são equivalentes, e nós sabemos disso, desta realidade espiritual que é vivida por nós, igreja, e devemos buscar cada vez mais unirmos a Cristo por meio dos sacramentos, da vivência sacramental, do sacramento da confissão e principalmente do sacramento da comunhão, que é o próprio Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, tempo de um pequeno intervalo e já já voltamos. Então, meus amados irmãos, já retornamos deste pequeno intervalo, tempo de beber uma água, ouvir uma música. É ilógico dizer que todas as religiões são equivalentes entre si, pois elas propõem credos diferentes que se excluem mutuamente. Algumas religiões professam o politeísmo, muitos deuses, outras o panteísmo, tudo é Deus, ou no monoteísmo há um só Deus. Veja na questão mais essencial da religião, isto é, a concepção de Deus, já há uma enorme diversidade que se excluem mutuamente. Como então querer que todas as religiões sejam equivalentes e igualmente boas? É ilógico e irracional. Então há que se descobrir a verdade. Se a verdade plena está numa doutrina, esta é a verdadeira e as outras são falsas. Ora, a verdade é uma só, logo objetivamente falando. Há credos verídicos e credos errôneos. Cada religião tem a sua doutrina, seu culto e sua moral própria. E é aqui que estão as divergências. Uns creem na reencarnação, outros não a aceitam. Alguns aceitam o divórcio, o aborto, a homossexualidade, a guerra santa, a poligamia, e há quem não os admita. Com quem está a verdade? A verdade não pode estar com todos. Logo, não podem ser boas todas as religiões. O Concílio Vaticano afirmou: professa o Sacro Sínodo que o próprio Deus manifestou ao gênero humano o caminho pelo qual os homens, servindo a Ele, pudessem salvar-se e tornar-se felizes em Cristo. Cremos que essa única verdadeira religião subsiste na Igreja Católica e Apostólica, a quem o Senhor Jesus confiou a tarefa de difundi-la aos homens todos, quando disse aos apóstolos: e depois ensinai os povos todos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-lhes a guardar tudo quanto vos mandei. Mateus capítulo 28, versículos de 19 a 20. Por sua vez, então, os homens, todos obrigados a procurar a verdade, sobretudo aquela que diz respeito a Deus e à sua igreja, e depois de conhecê-la, abraçá-la e praticá-la. Declaração Dignitatis Humanae, número 1. Esta é a única Igreja de Cristo, que no símbolo professamos una, santa, católica e apostólica, e que o nosso Salvador, depois da sua ressurreição, confiou a Pedro, para que ele a apacentasse, encarregando-o, assim como aos demais apóstolos, de a difundirem e de a governarem, levantando-a para sempre como coluna e esteio da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Esta igreja, como sociedade constituída e organizada neste mundo, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos, em comunhão com ele, e ainda que fora do seu corpo se encontrem realmente vários elementos de santificação e de verdade, elementos que, na sua qualidade de dons próprios da Igreja de Cristo, conduzem para a unidade católica. Lumen Gentium, número 8. Meus amados irmãos, nós sabemos que a Igreja reconhece que parte da verdade está em outras 7 igrejas que estão em comunhão com a Igreja Católica. Não lembro aqui de cabeça quais são essas igrejas para enumerá-las, mas são igrejas sérias que professam a verdade do Evangelho e de nosso Senhor Jesus Cristo, embora não tenham o corpo místico de Cristo, o corpo sacramentado de nosso Senhor Jesus Cristo na comunhão, mas professa parte da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus fundou a igreja sobre São Pedro e os apóstolos para ser porta-voz na terra. Disse a eles: quem vos ouve, a mim ouve, a quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quer dizer, quem não ouve a igreja não me ouve. Quem não obedece à igreja não obedece Jesus. Jesus ainda disse a eles: não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como então não concordar com a palavra da igreja? O Pai mandou o Filho para salvar o mundo. O Filho enviou a igreja. Na Santa Ceia, na despedida dos apóstolos, Jesus fez várias promessas à igreja, o seu pequeno rebanho. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade. Vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. João 14, versículos 15 e 25. Ora, como a igreja poderia ensinar algo errado se o Espírito Santo permanece sempre com ela e lhe ensina todas as coisas? Jesus ainda lhes disse: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. João 16, versos 12 e 13. Como a igreja poderia ensinar algo errado ou inconveniente se o Espírito Santo lhe ensina sempre toda a verdade? Além disso, o próprio Jesus está na igreja, pois ele prometeu antes de subir ao céu: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, verso 20. Ora, como a igreja poderia errar se Jesus está com ela todo o tempo?
é impossível. É por isso que São Paulo disse a São Timóteo: a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. É por causa de tudo isso que o nosso credo tem 2000 anos e nunca mudou e nem vai mudar, porque é a expressão da verdade que salva. A mesma coisa os sacramentos, os mandamentos, a liturgia. A Igreja já teve 266 papas e nunca um deles cancelou o ensinamento doutrinário que um antecessor tenha ensinado. Já realizou 21 concílios universais e nunca um deles cancelou o ensinamento de um anterior. O Espírito Santo não se contradiz. Logo, como não concordar com o que a Igreja ensina? Isso seria um ato de orgulho espiritual da pessoa, que acha que sabe mais do que a Igreja. Longe de nós isso. Podemos até não conseguir viver o que a Igreja ensina, e isso é compreensível por causa da nossa fraqueza, mas jamais poderemos dizer que a Igreja está errada ou que eu não concordo com o que ela ensina. Ela não ensina o que quer, mas o que o seu Senhor lhe confiou. Então, meus amados irmãos, esta é a dura realidade. Muitas vezes nós encontramos pessoas que estão na igreja, mas que não, por não conseguirem, não concordam o que a igreja ensina, o que a igreja prega, a verdade da igreja. E aí dizem que, eu não concordo com isso, então é só isso que eu vou viver. E não é assim o ser igreja. O ser igreja é professar e tentar e buscar com todas as nossas forças, por meio dos sacramentos, viver o que a igreja ensina, viver a verdade do Evangelho, viver os mandamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus, viver os sacramentos. Então, muitos querem hoje dizer sim a Cristo e não à igreja, mas isto afeta a própria identidade do cristianismo. A igreja é consequência direta do mistério da encarnação, seu prolongamento. A igreja, instituída por vontade de Cristo, com suas normas, como o prolongamento da encarnação do Verbo de Deus, se tornou o lugar privilegiado do encontro dos homens com Cristo e com o Pai. Meus amados irmãos, nós sabemos, infelizmente, muitos cristãos hoje querem mudar o que a igreja ensina, a doutrina da igreja, porque querem adaptar a igreja à sua realidade vivida, sua realidade moral, a sua realidade do que acredita, e não é assim que as coisas são. A verdade é tentar buscar viver o que a igreja ensina e não o que eu quero, o que eu penso que a igreja deveria ensinar. Quem pergunta por que a igreja cai no mesmo erro de quem pergunta por que Cristo. Cristo veio do Pai e deixou a igreja. O Pai enviou Jesus para a salvação do mundo e Cristo enviou a igreja. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. João 20, 21. Muitos hoje querem a igreja na forma de uma democracia moderna, onde tudo se decida pela vontade da maioria. Ela seria então como um grande clube religioso de normas flexíveis, mas assimiláveis. A consequência disso é o grande engano, é que neste caso o homem seria guiado unicamente por si mesmo e não por Deus. Não seria mais a Igreja de Deus, pelo fato da Igreja ter a sua vida guiada pela sagrada tradição que vem de Cristo e dos apóstolos, dá-nos a garantia de que é o próprio Jesus
presente nela que a conduz. O primeiro sacramento, o fundamental, é a Santíssima Humanidade de Jesus, através da qual passava a graça de Deus. A Igreja é a continuação desse sacramento. E por isso São Paulo a chama simplesmente de o corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 24. As expressões terminais desse sacramento, Cristo, Igreja, são os 7 sacramentos que levam a salvação ao homem do nascer até o morrer. E sem a Igreja não há sacramentos, logo não há salvação. Daí podemos ver claramente que a Igreja é tão necessária ao cristianismo quanto o mistério da encarnação do Verbo. Num cristianismo sem a Igreja instituída por Cristo, São Pedro e os apóstolos, o próprio Cristo ficaria mutilado, como que degolado. E essa Igreja é a única e una, católica, apostólica e romana. Então, meus amados irmãos, daí a graça da Igreja, conhecê-la, amá-la, para que possamos assim viver cada vez melhor os sacramentos. E os santos nos ensinam este viver, esta entrega, né? Como São Diego, o índio que viu a nossa mãe de Guadalupe, né? E ela disse para ele que precisa mais, não estou eu aqui, a vossa mãe, não com essas palavras, mas exatamente com este sentido de que ela estava com ele. E assim a nossa mãe do céu está sempre conosco, olhando, rogando ao Pai e a seu Filho por cada um de nós e pelos sacerdotes, pela Igreja do seu Filho Jesus. Ela que foi discípulo, que mais soube ouvir e guardar as palavras do seu Filho Jesus. Exemplo para nós, para cada um de nós, de escuta da palavra, de serviço. Festa grandiosa da Imaculada Conceição, e só aqui na nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o Evangelho de hoje, meus amados irmãos, está lá em São Mateus, capítulo 17, versículo de 10 a 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista, palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, que nestes pequenos versículos do Evangelho de hoje, dia 10, véspera do terceiro domingo do tempo do Advento, vem muito a nos falar sobre a realidade que vivemos. Então, muitos ainda não descobriram a verdade, não conseguiram reconhecer, assim como o povo judeu não reconheceu que o espírito de Elias era João Batista, que devia vir e colocar o povo judeu, preparar o povo judeu para a vinda do Messias. Assim também hoje ainda muitos não conhecem a realidade dos sacramentos da Igreja, não aceitam toda a verdade que a Igreja ensina e querem moldá-la, querem mudá-la. Assim também no tempo de Jesus, os judeus não reconheceram que o espírito de Elias era João Batista, o último profeta,
aquele que ligaria o Antigo ao Novo Testamento, aquele que veio antes de Jesus para preparar o caminho, para proclamar que o Messias viria, aquele de quem o profeta Isaías vai falar, uma voz que clama no deserto. Então, ainda hoje, meus amados irmãos, a voz da igreja que clama no deserto, porque muitos ainda não reconheceram esta verdade e ainda não aceitam a verdade na sua totalidade do Evangelho pregado na igreja. Então, meus amados irmãos, rezemos pela igreja, por nós enquanto igreja, que é perseguida em tantos lugares por ditadores, por comunistas, né, como assim o é na Guatemala. Rezemos pelos nossos padres, pelos nossos sacerdotes, pelos nossos bispos. E aqui já coloco o nosso pároco, o padre José Vanilson, o nosso bispo, Dom Geraldo, e você, amado irmão e ouvinte, coloque o seu sacerdote, o seu pároco, coloque o seu bispo, né? Rezemos pelo Papa Bento XVI e pelo Papa Francisco, né? Para que tenha força e que o Espírito Santo possa os guiar e guiar assim a igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus queridos ouvintes, estamos encerrando o programa de hoje, mas sábado estaremos de volta, se Deus quiser. É maravilhoso transmitir emoções através dos depoimentos de vocês, que vocês continuem enviando esses depoimentos. Obrigada a você que ouviu, que gostou e agora já faz parte dessa grande família Rádio JC Guaçucê. A cada sábado nós temos um novo tema, dando a você a oportunidade de aprender mais sobre a nossa igreja, né? Aprendermos juntos, porque nós também não sabemos de tudo. E lembre-se, nunca estamos sós. Deus te ama, somos a criação mais perfeita dele. Embora às vezes passamos por dificuldade, às vezes nos desviamos do caminho que ele fez para todos nós, mas com a graça de Deus, a gente volta assim a esse caminho todo iluminado que Deus fez para todos nós, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês com muita alegria, muita paz. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço a todos vocês, meus queridos ouvintes. Continuem em sintonia, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia.